Negócio fechado, o Fluminense anuncia um novo acordo de patrocínio. A gente vai falar bastante sobre isso nesse vídeo. E também vamos falar de dois resultados importantes da molecada tricolor. E além disso, duas ótimas notícias e uma delas para tentar dar um pouco mais de confiança para você tricolor na partida muito importante de amanhã contra o Cruzeiro no Maracanã. O Fluminense precisando urgentemente voltar a vencer no Brasileirão para sair dessa situação tão incômoda em que a gente se encontra. Então, desde já, deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada que a Central Fluminense traz para você. Depois da vinheta, vamos falar e muito do Flusão. Quero começar esse vídeo aqui falando dessa ótima notícia que o portal Segdados Brasil levanta aqui pra gente. Apesar do 2024 do Fluminense ser muito ruim, eu acho que nenhum tricolor vai discordar disso, inclusive o próprio presidente Mário Bittencourt, em coletiva ontem no CT, assumiu, né, com todas as letras, que o 2024 do Fluminense é muito ruim, muito decepcionante. Apesar disso, quem não decepciona, nunca decepciona o Flusão, é a sua torcida. Mário Bittencourt, inclusive, rasgou elogios, né? Fez um clamor para que a torcida tricolor esteja presente no Maracanã amanhã, empurrando a equipe contra o Cruzeiro. E segundo o portal Segdados Brasil, o Fluminense tem a 8ª maior média de público do Brasileirão. Maracanã, em jogos do Fluminense, recebe ali, em média, 28.935 pessoas por jogo. O Fluminense em 8º lugar, né, para um time que está brigando para não cair, é realmente uma marca muito importante, muito impactante. Quase 30 mil pessoas de média no Maracanã, numa temporada tão decepcionante como essa, mostra que não tem isso, né? A torcida do Fluminense não abandona, tá sempre junto ali, demonstrando o seu apoio à sua equipe. E antes que venha o rival falar, não, mas é Libertadores que infla. Isso aí é dados do Brasileirão, tá? Essa média é só no Brasileirão. Quase 30 mil pessoas presentes no Maracanã para apoiar e empurrar o Flusão para sair dessa situação completamente delicada. Tem time aí, né, que tá brigando por título e não aparece no top 10, né? Tá em 12º lugar. Um certo rival nosso, eu não vou citar aqui, 23 mil pessoas de média nos estádios com seus jogos, né, como mandante. Então, assim, o Fluminense tem essa marca, essa ótima notícia, assim, muito boa em termos de média de público. E como eu falei do jogo de amanhã contra o Cruzeiro, o Marcelo Neves, lá do GE, ontem trouxe uma parcial de ingressos para essa partida. De acordo com ele, tinham mais de 15 mil ingressos comercializados para esse jogo. Acaba sendo um público baixo, sim, um público menor, né, do que essa média do Fluminense, o que também é natural. Acho que o torcedor do Fluminense está num momento assim muito... É como se fosse uma ressaca mesmo, por conta da eliminação contra o Atlético, a derrota também para o Atlético Goianiense. Isso aí acaba mexendo muito com o torcedor. O Mário Bittencourt fez o clamor na coletiva de ontem, né, para o tricolor que puder ir ao Maracanã, que lá esteja empurrando e apoiando o time para sair dessa tão delicada situação. E eu reforço aqui o pedido, né, o convite a você tricolor que tem condições financeiras, de saúde mental para estar presente no Maracanã amanhã, apoiando o Fluminense, faça isso, tá? Os jogadores passam, a diretoria do Fluminense passa, mas o escudo, a camisa do Fluminense é quem fica. A gente não pode deixar o Fluminense cair para a segunda divisão, jogar uma Série B em 2025. Você precisa de um pouco de ânimo nesse sentido para ir ao Maracanã amanhã. Eu vou trazer uma informação, um dado que o GE levantou para vocês, né? E aí a gente vai falar um pouquinho aqui de Fluminense, isso pode deixar a gente um pouco otimista. Como eu disse, amanhã é Fluminense e Cruzeiro, além do reencontro com o Fernando Diniz, a gente tem uma escrita a defender, uma escrita muito impactante. O levantamento do GE dá conta de que o Fluminense está há mais de uma década sem perder para o Cruzeiro no Maracanã. Aliás, o Fluminense está há 16 anos, né? Uma década e meia, mais de uma década e meia sem perder para o Cruzeiro no Maracanã. A última derrota foi em 2008, quando a gente acabou perdendo por 3-1, mas desde então são 10 jogos no Maracanã entre as duas equipes, com 7 vitórias tricolores e 3 empates. Então é um retrospecto muito bom para o Fluminense. Aliás, o Cruzeiro é uma equipe, né, que tradicionalmente, desde que eu me entendo por gente, eu sou um pouco mais jovem do que muitos que assistem aqui, eu nasci em 99, né? Desde que eu me entendo por gente, lembro de ver o Fluminense acompanhar o futebol do Fluminense. O Cruzeiro é um time que a gente com frequência
consegue pontuar, consegue vencer. E é o que a gente espera que amanhã volte a acontecer. Repito, nos últimos 16 anos, são 10 jogos contra o Cruzeiro no Maracanã, com 7 vitórias do Flu e 3 empates. Um retrospecto fantástico, portanto, do Flusão, que a gente pretende manter e aumentar no jogo de amanhã. Quero falar um pouco também da molecada tricolor. Teve 2 jogos importantes da juventude do Flusão para a gente comentar aqui para vocês, trazer os resultados e trazer também os gols. Mas antes disso, eu vou rapidamente aqui lembrar você que está assistindo esse vídeo de correr no comentário fixado, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Nesse canal você fica por dentro de tudo que acontece com o Flusão diretamente na palma da sua mão, diretamente no seu WhatsApp. Então, para você ter acesso, é muito simples, é muito fácil. Você vai correr no comentário fixado desse vídeo, lá vai ter o link do canal, você aperta, vai abrir no seu WhatsApp o canal, você aperta o botão seguir e aí vai estar recebendo tudo o que acontece com o Flusão na palma da sua mão. Combinado? Então vamos falar um pouquinho primeiro da partida que rolou ontem à noite no Brasileirão Sub-17. Eu trouxe em vídeo ontem, o Fluminense tinha um reforço importante para esse jogo, que era o meio-campista Riquelme Felipe, o tricolor, enfrentando o Santos na partida de ida da semifinal do Brasileirão da categoria Sub-17, tinha esse desafio lá no Raulino de Oliveira. O Fluminense consegue sair no placar, na frente do placar nessa partida. O Isaac recebeu esse belo lançamento lá pela esquerda, dominou, cruzou para o meio da área e olha quem apareceu para finalizar. Foi o Caio Borges, do lateral direito do Flusão, quem apareceu na área para finalizar e abrir o placar para o tricolor. Depois disso, o Santos acabou virando a partida com gols do Luca Meireles e do Xavier, mas ali aos 75, 30 minutos do segundo tempo, teve essa jogadinha ensaiada de escanteio, Wagner e Isaac. O Isaac cruzou na cabeça justamente do Riquelme Felipe, cabeceou, o goleiro soltou nos pés do Wallace Davi, que deixou tudo igual em aberto para a Vila Belmiro. O próximo jogo será lá no dia 23, às 3 da tarde. O confronto está aberto, o Fluminense vai precisar fazer o resultado contra o Santos por lá. Tenho confiança de que a Esquadrilha 07, essa geração tão premiada e tão vitoriosa do Fluminense, vai buscar essa classificação e vai jogar essa final buscando ser campeão sub-17 pela segunda vez. A gente lembra que o Fluminense foi campeão em 2020 com aquela geração dos sonhos, que era a geração que tinha o Kaique, tinha o João Neto, tinha o Arthur também, Matheus Martins. Inclusive os gols da final, o artilheiro da competição foi o Kaique, e os gols da final foram feitos por Kaique e Matheus Martins. Mas já que eu citei o nome do João Neto, eu quero falar também do Brasileirão de Aspirantes. A partida acabou de acabar e o Fluminense enfrentou o Sport lá na Arena Pernambuco. Digo do João Neto porque ele esteve em campo nessa partida. Primeiro jogo, o Fluminense venceu o CRB na primeira rodada por 2-0. O João Neto, inclusive, foi autor de gol, Ele e o Isaac, outro jogador também muito conhecido do time profissional do Fluminense. E é importante frisar, tá? O Isaac que recebeu a bola e cruzou no jogo do Sub-17 que eu acabei de falar, é o Isaac com QE, que é o Isaac Magrelo do Sub-17. Esse Isaac que fez o gol contra o CRB, que tá jogando nos aspirantes, é o Isaac que a gente conhece mais, que a gente vê no profissional, tá? É o Isaac com AAC. Só para não causar essa confusão, porque são 2 nomes iguais ali dos jogadores. Então, nesse primeiro jogo contra o CRB, 2-0, gols do João Neto e do Isaac. E agora o Fluminense foi até a Arena Pernambuco enfrentar o Sport na segunda rodada da competição. E o Fluminense abriu o placar nesse jogo. O Luiz Fernando roubou a bola ali do zagueiro e ela sobrou para o João Neto, justamente ele, o artilheiro tricolor, a abrir o placar para o Flusão. Só que no segundo tempo, em 3 minutos, o Sport virou o jogo com gols do Rafinha e do Mikael. E quando tudo parecia perdido para o Fluminense, aos 44 do segundo tempo, o Natan cruzou essa falta na área e o Lucas Justin de cabeça deixou tudo igual no placar. Portanto, com o empate em 2-2, o Fluminense chegou aos 4 pontos em 2 jogos no grupo A. O próximo jogo pelo Brasileirão de Aspirantes será um clássico contra o Vasco da Gama, no dia 9 de outubro, às 3 horas, no estádio Marcelo Vieira, lá em Xerém. E tem negócio fechado, o Fluminense anuncia oficialmente novo acordo de patrocínio. Vamos falar bastante sobre isso nesse vídeo aqui, mas antes, rapidinho, deixa eu aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor, sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a comentar aqui embaixo, falando o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central Fluminense consegue alcançar. Galera, chega junto,
deixa o comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Então, nesse vídeo, eu vou mandar um abraço para o Marcos Afonso, do Rio de Janeiro, para o Manuel Caetano, de Natividade, no interior do Rio de Janeiro, para o Gerson, de Vitória, no Espírito Santo, para o Reginaldo, de Tobias Barreto, lá no Sergipe, e para o Geraldo Machado, de São Sebastião, em São Paulo. Um abraço para a galera tricolor, convite reforçado. Quer que a gente mande um abraço, um salve e cite seu nome? Comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você nos assiste. Combinado? Então vamos falar desse negócio fechado, novo acordo de patrocínio que o Fluminense anunciou oficialmente na tarde dessa quarta-feira. Isso porque a Superbet, que a gente sabe é a patrocinadora master do time de futebol masculino do Fluminense, agora também fechou um acordo para patrocinar a equipe de vôlei feminino do Flu na temporada 2024-2025. Então, Superbet fortalecendo o vínculo, fortalecendo o acordo com o Fluminense, se expande também para as nossas guerreiras do vôlei. A primeira partida com a marca da Superbet na camisa está marcada para amanhã, quinta-feira, quando o Fluminense vai enfrentar o Tijuca Tênis Clube no ginásio João Coelho Neto, o preguinho, lá em Laranjeiras, pela primeira rodada do campeonato estadual de vôlei. E o Alexandre Fonseca, que é o CEO da Superbet no Brasil, falou ao site do Fluminense sobre a oportunidade de expandir essa parceria. Eu abro aspas aqui para vocês. Estamos muito entusiasmados em firmar essa nova parceria com o Fluminense. Torcemos para que esse investimento proporcione ao time de vôlei feminino todo o suporte para disputar uma competição de enorme visibilidade como a Superliga. Mais uma vez, nosso patrocínio reforça o compromisso da Superbet em investir no esporte e colocar o clube para disputar sempre na parte de cima da tabela e nos playoffs. Essa foi então a declaração do Alexandre Fonseca, que, curioso aqui, né? Vocês vão lembrar da época que o Fluminense estava para fechar com a Superbet. Ele era o cara que era o CEO da Betano quando a Betano chegou no Fluminense. Depois ele foi para a Superbet e procurou justamente o Fluminense para fechar esse acordo de patrocínio. Trouxe, portanto, também a Superbet para o Fluminense. Então, muito boa sorte para o Fluminense e para a Superbet nessa nova parceria. Que tudo dê certo com as nossas guerreiras do vôlei, que elas deem muito orgulho para a torcida tricolor. Beleza, galera? Essas eram as informações que eu queria trazer para você, tricolor, nesse vídeo aqui. Agora eu quero que você deixe o comentário aqui embaixo. Tá confiante que o Fluminense volta a vencer amanhã contra o Cruzeiro? Você vai ao Maracanã? Comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.